Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Conversa Política, nesta temporada entrevistando os pré-candidatos à Prefeitura de Manaus. Os nomes que estão se apresentando para administrar, né, a cidade que você mora, que você vive com a sua família. E hoje nós estamos aqui com Orsini Júnior. Orsini, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado você, Álvaro, um prazer estar aqui, a toda a equipe do Imediato. Muito obrigado pela oportunidade. Agora, Orsini, você apareceu, digamos assim, não nos 45 do segundo tempo, porque ainda tem a convenção. Você já apareceu no segundo tempo desse processo, né? Como é que foi isso? Conta pra gente. Olha, há 1 ano e meio a gente, depois de ter passado pelo o antigo governo, saímos da Secretaria de Turismo e comecei a ver essa possibilidade de não mais fazer coordenação nem bastidores políticos e passar para a vida pública direta, né? O trabalho que a gente realizou na Amazonas Tour me incentivou a vir realmente a ser um político. E aí nós estamos trabalhando todo esse tempo, construindo um partido, né? Reconstruímos aí o PMN, hoje temos um partido com 5 vereadores e num consenso geral do grupo, a gente decidiu por candidatura própria. Haja visto que a gente não conseguiu interlocução nem articulação com alguns projetos que não se identificavam com o que a gente queria. Mas aí entra uma questão, assim, para mim é muito importante esclarecer. Você trabalhou, digamos assim, com muito afinco, né, nessas movimentações do ex-governador Amazonino Mendes, tanto na época para governo, no mandato tampão, e agora, mais recentemente, nessa pré-eleição, né, onde a gente nem sabia se ele ainda iria ser candidato. E aí, de repente, você... É uma ruptura ou não é uma ruptura? Não, deixa eu te falar. O que está acontecendo é que são 2 projetos diferentes, né? Tem um projeto dele, tem o nosso projeto aqui no PMN. Eu respeito, humildemente respeito a todos os projetos e a todos os candidatos. E por uma decisão do colegiado do partido, por enxergar que nós temos também um projeto bom para Manaus, colocamos o nosso projeto à disposição da população. Então não é através de briga, nem de confusão, nem de ruptura, nem de... Não, é simplesmente projetos diferentes e que caminham por estradas diferentes. Nós temos o nosso projeto, o governador Amazonino Mendes lá tem o projeto dele e nós vamos caminhar com o nosso aqui para dar mais opção para a nossa população. E é um projeto para valer? Para valer, é um projeto para valer. Você vai até o final? Vou até o final, o partido tem essa vontade, tem essa esperança de que nós podemos ser, sim, uma alternativa para a nossa cidade. E eu observei, inclusive, que vocês lançaram candidatos em municípios importantes também, né? Isso é parte desse movimento? Parte desse movimento. O nosso fortalecimento político, né, Álvaro, você sabe e acompanha também, e o papo aqui é político, a política não se faz sozinho, né? Claro. Então você tem que aglutinar, você tem que conversar, articular, fazer as alianças necessárias. Partindo desse princípio, nós temos aí candidatos a vice-prefeito, candidatos a vereadores no interior, candidatos a prefeito, e não seria diferente na capital. Nós temos um projeto para a capital do estado, com muito trabalho, com muito amor, muito carinho e muita humildade, mas tocar um projeto diferente e se mostrar como alternativa. O PMN vem para isso. Certo. Agora, eu queria falar um pouco sobre essa questão do novo e da experiência, porque eu acho que isso é uma coisa que está, nesse momento, muito observado pelo eleitorado, é a capacidade de gestão, né? Porque o novo, pelo novo, talvez não tenha sido suficiente, né? Eu não falo só do Amazonas, mas acho que no Brasil como um todo há um certo questionamento dessa falta de experiência, né? E falo inclusive da presidência da República. Mas e nesse momento em que você coloca o seu nome, você se acha já capaz de administrar uma cidade como Manaus, com todos os seus problemas, com tudo que ela tem de problemática para ser resolvido? Ah, sim, eu me acho muito capaz. Primeiramente, eu quero te dizer que não é questão de idade, né? Não é novo, não é velho. É questão de vitalidade, experiência, oxigenação. Manaus precisa ser cuidada. Você tem que estar aos 4 cantos de Manaus observando os problemas. Nós não temos aqui problemas sem solução. Basta trabalhar que você consegue. Nós temos tecnologia para ajudar, temos muitas ferramentas que estão faltando serem usadas em Manaus. Enquanto ao preparo, eu venho há 25 anos labutando na política, já assessorei várias pessoas, já ajudei, fui diretor de relações, fui secretário de Estado, então de administração pública eu entendo bastante e pode estar certo de que
eu vou usar todo esse conhecimento que a gente tem para melhorar a qualidade de vida em Manaus. Bom, aí você fala em qualidade de vida e uma coisa que eu tenho perguntado aqui com uma certa frequência é em relação à questão econômica. E eu sei que você tem uma ligação um pouco estreita com o turismo, né? Isso é uma coisa, inclusive, que faz parte do seu currículo. E eu tenho uma dúvida, porque a sensação que eu tive quando perguntei sobre isso de todo mundo ficou muito naquele campo ideológico. Ah, o turismo é legal, o turismo, vamos transformar isso numa matriz econômica e tal. Mas eu nunca ouvi ninguém dizer assim, olha, é possível que o turismo seja de forma, de fato, algo que vá sustentar nossa economia. Eu não ouvi ninguém dizer, é possível isso? Claro que é, claro que é. E nós temos recursos para isso. O pior, o que mais nos dói, enquanto amante da causa e credores no turismo, é que existem recursos específicos para isso, mas que não são investidos no turismo. Como é que é isso? Nós temos o Fundo de Turismo do Estado e o Fundo de Turismo Municipal. O Fundo de Turismo do Estado tem sido usado ultimamente para repor rombos, ou na saúde, ou na educação, o a bel prazer do Executivo, menos para ser investido no turismo. Vale lembrar, Álvaro, que o turismo não é despesa corrente. Por que não é despesa corrente? Porque turismo é algo que se investe e a cada R$1 investido, todos os números, não só no Brasil como no mundo afora, comprovam que você tem R$3 de lucro, ou seja, a cada R$1 que você coloca, volta 3 em lucro social para a população. E, mais ainda, nós temos este fundo, tanto estadual como municipal, que deveria ser usado somente para o turismo, e não é. E aí você me pergunta, é possível? Claro que é possível. Por que não fazemos? Porque sempre ficamos de costas para o turismo. Tenho essa grata satisfação de ter um dia visto um debate aí dos candidatos a governo à época, e dentro daquela bolinha que tiram os temas, tiraram o turismo. Eu acho que foi a primeira vez, se não foi a primeira, foi uma das raríssimas vezes que nós vimos turismo ser pauta. Então, nós ficamos muito orgulhosos, e a equipe que trabalhou comigo à época na Amazonas Tour, eu bato palma para eles de pé, porque eles foram guerreiros em fazer disso uma pauta para a cidade. Em ações práticas, nós precisamos fazer o que fizeram no Ceará, o que foi feito na Bahia, o que é feito no Rio de Janeiro. Nós temos que equipar melhor a cidade, turisticamente, sinalização, acesso, acessibilidade, aparelhos turísticos renovados, um City Tour que está extinto, não sei por que acabaram com o City Tour da cidade, era gratuito, você podia instruir a população, preparar a população de que realmente nós podemos ter uma matriz, e ela não vai nascer assim, né? Até porque o distrito tem 50 anos. Pois é, quanto tempo demora, na sua perspectiva, para a gente começar a colher frutos, se realmente forem feitos investimentos em turismo? Só para a gente ter uma ideia de tempo que a gente vai ter que esperar pelo esse resultado. Então eu vou te dar o exemplo do que foi prático. Quando nós ficamos um ano na Amazonas Tour, nós investimos em congressos, porque o turismo de eventos, que não é festa, pessoal, turismo de eventos, ele traz muitas pessoas para a cidade. Esse turista de congresso, ele passa de 2 a 3 dias aqui, deixando o dinheiro na cidade. Nós fomos, primeiramente, a primeira viagem que eu fiz foi para recrutar o Congresso de Engenharia de Pesca. Ele aconteceu agora, em 2020, né? Mas ele aconteceu porque em 2018 foi captado. Então, na minha opinião, em 2 anos você vai sentir muita diferença no fluxo turístico. Dá para fazer coisas que em 1 ano resolve. Por exemplo, investimento maciço no destino, em relação à mídia. Nós fizemos um festival de Parintins irretocável, graças a Deus, com a ajuda de Deus e de todo mundo lá e os moradores de Parintins. Vendemos 99,75% dos ingressos. Fato inédito, nunca foi vendido. Fizemos mídia na CNN, divulgamos o festival em 39 países, levamos o Boi de Parintins para Washington, ou seja, trabalhamos efetivamente na divulgação. Como é que você vende um produto se você não divulga o seu produto? Faz só propaganda aqui, né? Para o umbigo, isso não resolve. Então, Manaus tem um potencial turístico fantástico, mas nós temos que ter uma melhor marina, temos que ter um porto de embarque e desembarque na Ponta Negra, temos que melhorar a condição de visitação do Encontro das Águas, né? Temos que ter horários de museus, temos que reforçar os pontos turísticos da cidade com segurança, temos uma guarda municipal que está escondida, não sei onde está, e precisa estar nesses pontos turísticos, ou seja, temos que voltar o viés turístico. Quer ver um grande exemplo? Nós fomos escolhidos a melhor host city, ou seja, cidade anfitriã da FIFA. Você lembra o trabalho que foi feito aqui? Sim. De recapeamento de ruas, de tudo que o caderno da FIFA precisava, e eu trabalhei a essa época no governo, e fui uma das pessoas que coordenei a operação.
foi tudo montado para dar segurança ao turista. Tínhamos clínica do turismo lá de atendimento ao turista lá no Hospital Tropical. Ou seja, quando a cidade passou a olhar para o turismo como algo importante, é natural que o turismo vai dar resultado. Tá, mas aí, por que até hoje, e você participou de outros governos, até hoje a gente não conseguiu ver efetivamente essa, digamos assim, essa mobilização em torno do turismo? Será que é só falta de vontade dos políticos? Não, é falta de continuidade, é falta de um planejamento estratégico de turismo que dure pelo menos 5 anos. Né? É o tempo de começar a maturar uma matriz econômica. É como eu estou te falando, o turismo tem, o distrito tem mais de 50 anos. E hoje ele chega na sua maturação. Né? A gente já sabe o que dá certo e o que não dá. O turismo investe um ano, ou no ano seguinte já não tem mais investimento. Aí passa 2 anos sem investir, aí volta a investir de novo. Sem essa continuidade, nós não chegaremos a lugar algum. Então, nosso projeto no PMN é chegar na prefeitura e passar 4 anos investindo maciçamente no turismo para gerar emprego e renda para as pessoas. A indústria do turismo é uma das maiores do mundo. Sim. E a gente não usa ela. Nós temos, e não precisa de decreto de ninguém, ninguém decretou o uso da floresta, ela está em pé. Praticamente ela está em pé por conta da matriz econômica que existe hoje, que é o distrito. O nosso povo amazonense não precisa cortar árvore, cavar para achar ouro. Ele tem emprego e renda dentro do distrito industrial. Sim. Então o que falta não é só realmente comprometimento, é um planejamento estratégico, a execução desse planejamento e que os governos deem continuidade. Porque senão, toda vez a gente tem que voltar lá e explicar, olha, o turismo é importante, olha, o turismo é importante. Isso você fica se repetindo e enxugando gelo. Então, temos que ter leis, temos que ter projetos, temos que ter direcionamentos para que o turismo realmente caminhe sozinho e não fique à beira, à mercê de, olha, não vou fazer isso porque foi fulano que fez, então eu vou tirar o City Tour porque não fui eu que fiz. Que é isso? É um serviço que a cidade precisa. É um serviço que está disponível e ajuda não só o nosso turismo, como o intramarketing. Ou seja, muitos amazonenses não conhecem 10 pontos turísticos do Amazonas. Agora, Ocine, eu falando um pouco de turismo, me vem a questão da infraestrutura, porque é natural. Você certo. Até citou um pouco essa questão da infraestrutura. São correlatos, né? Acaba que o cara vai precisar da rua, vai precisar do transporte e tudo mais. E esses são problemas crônicos da cidade também, né? E é óbvio que a população tem uma expectativa muito grande para quem está se propondo a administrar em ter ideias diferentes. Eu queria que você falasse um pouco da sua ideia para esse sistema de transporte da cidade, principalmente o coletivo, né? Como é que você imagina isso? Só quero te lembrar que o turismo é isso, tá, gente? O turismo está em todo lugar. Então, no turismo não se mexe só com o turista que veio do avião e voltou, não. Se mexe com tudo, inclusive com infraestrutura e com transporte coletivo. Eu acho que o grande erro que a gente vem cometendo ao longo do tempo é não integrar os sistemas. Nós temos o sistema executivo, temos o sistema alternativo e temos a linha normal. Esses 3 sistemas não se falam. Se você for em Uberlândia, se você for em Resende e em várias cidades menores que Manaus, esses sistemas estão integrados por bilhetagem eletrônica. Como é que você quer que uma cidade tenha um fluxo de trânsito se você tem 2 faixas de ônibus, uma azul que está pintada e a outra que não está, mas que existe, e os carros no meio? Isso não vai dar certo nunca. Você tem que integrar o sistema e o transporte nas vias de autopista tem que ser de massa. Quem tem que fazer a coleta do passageiro ao terminal é o transporte de menor porte, né? Então, não tem que inventar a roda, não tem que modificar, quebrar, fazer metrô, não penso em nada disso. Penso na integração do sistema, penso sim num sistema de bilhetagem eletrônico para que as pessoas possam realmente usar o bilhete único e ter acesso ao sistema de transporte da cidade. Penso sim que a qualidade do transporte tem que ser melhorada. Nós na pandemia não podíamos andar em pé nos ônibus. E eu não vi nenhuma empresa de ônibus falir. O sistema funcionou. Então, se ele funciona na pandemia, que não podia fazer aglomeração, ele pode sim funcionar fora da pandemia com uma melhor qualidade. Temos que renovar a frota e temos mais ainda que esclarecer para os donos de empresa que não somos contra o lucro deles, desde que eles prestem um serviço de qualidade dentro do parâmetro do que é estabelecido. E é isso que eu queria te perguntar. Você acha que o sistema que aí está é o suficiente para a nossa cidade? É o adequado? Porque, por exemplo,
Você falou em fazer adequações, né? Mas no sistema sem fazer grandes mudanças. Significa, no meu entendimento, isso me coisa, em manter as mesmas empresas, em manter os mesmos operadores. Eu acho que elas estão licitadas. Eu acho que só o que está faltando é fiscalização para saber se realmente esses ônibus todos estão na rua. Não estão, né? Então, o que acontece hoje? Você não tem esse controle. Nós não sabemos nem, por exemplo, em cidades muito menores que a nossa, você pelo aplicativo sabe se teu ônibus está chegando ou não. Isso é impossível de ser feito? Claro que não. Nós temos 4G, agora já vai para 5G, 4,5G, e o ônibus não pode ser monitorado? Eu não posso ter uma central de controle do transporte urbano, onde eu sei realmente onde está a frota? Entendeu? Isso não é bicho de sete cabeças. Então, eu acredito na reformulação do sistema e intervenções do poder público para garantir do que foi licitado seja cumprido. E do que a população tem direito de receber de qualidade, ela receba. Manaus precisa de um síndico. E esse síndico tem que olhar se esse transporte está sendo feito corretamente. O que não dá é para a empresa de ônibus dizer que não dá lucro e a população sofrer com a qualidade do sistema. Esse cabo de guerra a gente não pode mais sobreviver. Ou o empresário entende que o lucro que ele vai ter é X e ele tem que prestar o serviço bem feito, ou então ele pede para sair e aí não fica mais no sistema e aí nós vamos procurar alternativas diferentes. Eu garanto para você que tem muita gente sim de olho no sistema de transporte público de Manaus. O problema é que esse sistema está fechado. Ele é uma caixa preta que ninguém tem coragem de abrir. Nós vamos ter essa coragem e vamos conversar antes de mais nada. Precisamos que as pessoas entendam que tanto o usuário quanto o dono da empresa tem que se favorecer do sistema, de forma correta, ética e mais ainda, honesta e limpa. Nós não sabemos o que acontece no sistema. Pois é, mas o que me incomoda, Ossini, é que isso já vem de muito tempo, né? Essas empresas, elas, assim, esse discurso ele já vem sendo reproduzido ao longo de muito tempo, é isso que eu quero dizer. E nessa reprodução, a questão da cobrança sempre é lembrada, e eles, na verdade, passa ano, entra ano, sai ano, e eles não fazem. Quer dizer, você acha que ainda é momento de conversar para resolver isso? Eu acho que não tem outro jeito. Ou você, quando chega numa prefeitura, avisa as pessoas, né? Quando você mora num condomínio, quando você troca de síndico, você não vai poder trocar tudo ao mesmo tempo. Nós não podemos causar um colapso no sistema de Manaus, mas nós podemos dar prazo e dizer, olha, você tem 90 dias para se adequar. Se você não se adequar, nós vamos fazer as penalidades cabíveis. O que eu acho que falta no sistema é fiscalização, é tecnologia, é gestão e organização. O sistema não se fala. As pessoas do alternativo, os operadores não falam com o executivo, que não falam com a linha. Essa bagunça, na minha opinião, um pouco proposital, é justamente para causar o colapso e a gente ficar na mão do sistema. Não, o sistema é controlado pelo poder público, que é o defensor do povo. Então, não é conversa. Conversa a gente pode ter, informal e tal. É cobrança. É que a pessoa que realmente tem que fazer o que tem que fazer, seja cobrada para entregar o serviço que lhe é devido. Não adianta que nós não vamos construir metrô em Manaus, nós não podemos fazer elevado em Manaus imediatamente. Agora, claro, há de existir um planejamento estratégico para o futuro da cidade. Mas de imediato, e aí é o trocadilho do nosso site, de imediato, você tem sim que parar o sistema e aparelhar para que o que tem aí sirva. E trocar a frota imediatamente, porque a gente sabe que a frota está sucateada. Ok. E aí vem a questão do asfalto, né? E aí eu vou para um outro lado, porque aqui a experiência que o imediato mostra para a gente é que as prefeituras, né, e nisso a gente fala de pelo menos das últimas 4 prefeituras, 5 prefeituras, né, eles se propuseram, digamos assim, a fazer um asfaltamento de vias principais com maior fluxo, de bairros com maior visibilidade. E a verdade é que não há uma interiorização dessa pavimentação. Você vai candidato, você vai andar por aí, você vai ver que parece brincadeira, mas tem rua que existe há 20 anos e nunca viu a cor do asfalto. Eu não acho que é brincadeira não, eu concordo com você. Nessa etapa de caravana de filiação que estamos fazendo no PMN, já visitamos mais de 25 bairros e realmente pudemos ouvir a população nos clamando por algo em relação a isso. Eu acredito que existe vários programas que já tentaram fazer essa meta. Eu acho que muitos já
já foi feito, porém a interiorização, como você diz, ainda falta, né? Manaus se preocupa realmente com as vias principais e esquece da ponta lá, né, no bairro, onde realmente precisa. Acho que isso não deva ser algo que a cidade tenha que sofrer. O que, na nossa visão, pode ser feito é fazer um planejamento estratégico e melhorar a qualidade do serviço. Nosso problema é base e subbase. O recapeamento, ele existe. Mas se você não fizer a base e a subbase, aquele asfalto dura só um ano e aí ano que vem tem que voltar de novo. E gasta mais dinheiro. E gasta mais dinheiro. Então a gente tem que fazer uma base e subbase melhor, fazer meio fio, melhorar o sistema de drenagem, porque tudo isso afeta o asfalto, né? Não é só tapar o buraco, porque aí passa 3 meses e ele volta. Essa reestruturação, ela tem que ser feita e nós temos que passar a fazer da base, da subbase e do problema de escoamento das águas pluviais algo que se preocupa igual teor do que o asfalto. Aí você vai ter uma rua onde vai ter canalização da água pluvial, você vai ter um sistema de drenagem efetivo e o asfalto de melhor qualidade, tu vais poder fazer uma rua e só voltar lá daqui a 2 anos, se ela realmente dá problema. O que falta para Manaus, na minha opinião, é essa qualidade de asfalto. Nós temos aí o Boulevard Álvaro Maia, foi feito, inclusive por essa atual administração, e está resistindo até hoje. Mas nós temos ruas que realmente não duram 3 meses. Então, há de se fazer esse balanço. Nós não podemos mais ter a qualidade de asfalto para que dure só 6 meses e aí no próximo verão tem que fazer de novo. Perfeito. Olha, e eu queria falar um pouco com você sobre saúde. Nós vivemos aí uma pandemia e ficou muito claro para mim que nem estado, nem município, e acho até que nenhum estado e nenhum município, no que pese ser uma doença diferente e tal, estava preparado para enfrentar, ou pelo menos tinha uma estratégia, né? Porque ainda que você não tenha a cura, você tem que ter, né, mecanismos de Estado para você combater aquele mal. E a gente viu que, na verdade, você tinha problemas de leito, você tinha problemas de saúde básica, e aí a gente chegou a um número de que quase 50% da cidade não tem cobertura da saúde básica. Quer dizer, acho que ninguém nem tinha ideia disso, né? Uhum. Que a cidade não tinha essa estrutura. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a saúde municipal, porque me parece assim uma coisa muito precária ainda. Olha, eu acho que a saúde precisa realmente de uma reformulação. Eu acho que tanto no transporte coletivo quanto na saúde tem uma palavra que tem que ser usada, integração. A saúde do município não fala com a saúde do estado. Você tem aplicativo hoje para tudo. Se você quiser pedir uma comida agora e entregar lá na casa de um amigo em São Paulo, você consegue. Você consegue fazer um táxi ou um transporte chegar na tua porta em 5 minutos. Mas você não consegue um prontuário unificado. Ou seja, o paciente não consegue saber onde ele foi tratado, por quem ele foi tratado, o que ele está sendo tratado. Então, você só atende as pessoas na urgência e emergência. Isto custa muito caro. A atenção básica, ela é essencial para baratear o custo e, claro, melhorar a saúde da população. Quando você tem uma pessoa que tem pressão alta e não toma um remédio, aquilo vai virar um AVC, vai complicar e aí ela vai precisar de alta complexidade. UTI, respirador, né? Todo o equipamento de uma UTI é muito mais caro do que uma atenção básica. Então, nós realmente temos que fazer um sistema e aí eu acho que já tivemos várias experiências que funcionaram. A saúde do Amazonas já foi uma saúde referência no Brasil. Então, não pode se dizer que é uma tarefa impossível de fazer. Agora, sem integrar a saúde do Estado com a saúde da Prefeitura, ou seja, sem nós termos aí um sistema que converse e que a gente saiba o que realmente está acontecendo, quando você for no João Lúcio, você vai ser tratado de uma coisa, quando você for no 28, você vai ser tratado de outra, e quando você for na UBS, você vai ser tratado de outra. 3 diagnósticos. E 3 atestados, e 3 médicos diferentes, e 3 linguagens diferentes, e 3 medicamentos diferentes. Então, virou uma grande confusão tratar de um paciente. Quando, na iniciativa privada, e aí a gente tem vários exemplos, você entra no hospital, você passa 2 anos sem ir no laboratório, quando você vai, o cara diz, olha, o senhor veio aqui há 2 anos atrás, o senhor fez esse exame, fez isso, e o senhor estava com esse problema. E agora a sua taxa alterou aqui, aqui e aqui. Isso não é bicho de 7 cabeças, não é nada que você não possa fazer, porém, tem que existir um sistema de gestão integrado, né? Hoje as filas sumiram da rua, mas estão em casa.
Tem gente esperando 6 meses para se consultar. Tem gente esperando 4, 5 meses por um exame. Então isso a gente realmente não pode permitir. Eu acho que na nossa gestão nós temos que chegar lá com o governo do estado, sentar e resolver a 4 mãos como que se pode prestar a saúde básica de melhor qualidade para que a gente evite média e alta complexidade. E mais ainda, você dê acessibilidade, principalmente para a população carente, que está lá, afastado do grande centro e que precisa de um médico e de uma estrutura médica de atenção básica lá na sua comunidade. Tem muita estrutura física, tem UBS, tem casinha, tem tudo que você queira chamar aí, mas nós temos estrutura sim. O que precisa melhorar é a integração desse sistema todinho. Agora, Alcine, queria voltar um pouco agora ao tema política, porque você assumiu um partido, creio eu que você falou isso, eu acho que em vários momentos aqui na entrevista você falou dessa necessidade de dialogar, e etc. e tudo mais. E hoje o que a gente menos vê é isso, né? Você vê um Brasil extremamente dividido, você vê, por exemplo, aqui mesmo no estado do Amazonas, no momento de pandemia, os grupos políticos se digladiando, né? Quer dizer, não há um sentimento, digamos assim, maior do que a vontade ou o desejo pessoal de algum grupo. Como é que você vê esse momento político que a gente está vivendo? Olha, eu acredito que um dos grandes males que a gente está sofrendo aí em relação à política no Brasil é o extremismo, né? Extrema direita, extrema esquerda. Não, assuma posições de direita e de esquerda, mas não seja extremista. O extremismo cega, né? Todas as nações que foram ao extremismo, elas sofreram muito com a cegueira do todo, né? Eu acho que o coletivo ficou realmente um pouco para trás, acabou se tendo uma disputa entre 2 grupos e que o resultado dessa disputa, às vezes, não é tão bom para a população, mas é o resultado que o grupo ganhou, né? Eu acho que outro problema que a gente tem muito sério no Brasil é a continuidade. Então, quem assume governo não continua o que tem de bom no outro governo, né? Simplesmente para. E aí você diz, olha, não parou, por quê? Porque foi o outro governo que fez. E eu acho isso muito injusto com a gente que paga imposto, com nós empresários que geramos emprego, que ficamos à mercê dessas vontades, né? A verdade é que tinha que ter uma lei que protegesse isso, né? Mas eu juro para você, com toda a sinceridade, que eu penso nisso dioturnamente. Como proteger as boas continuidades, né? Mas é difícil, é muito complexo e eu acredito que os legisladores brasileiros vão ter que passar por essa maturação. Algumas nações têm essa preservação, né? E você consegue melhoria do serviço público. O problema do serviço público hoje é isso, é falta de continuidade. E aí você perde coisas boas por conta de extremismo político. Eu acho que o que é bom tem que continuar, não importa se foi A ou B ou C que começou, o importa é que o resultado é o lucro social da população. Então, na minha opinião, o Brasil passa por essa fase crítica aí de amadurecimento, mas eu acredito que o Brasil está amadurecendo politicamente. Eu saí da zona de conforto de ser somente empresário, de trabalhar no turismo, de fazer bastidores políticos, de fazer marketing político, de tocar uma produtora, e resolvi vir para frente do palanque justamente porque a mim também me urgiu a necessidade de fazer coisas com mais empenho, com mais trabalho, com mais afinco, porque eu acredito que essa é a boa política para o Brasil. E você acha que esse momento também favoreceu isso? Porque outro dia eu estava, inclusive, lembrando isso, né? Eu não me recordo de ter visto num momento político tantos novos nomes, novas caras, né? Querendo realmente entrar. E gente boa, né? Isso, gente preparada e tal. Gente de currículo, gente que tem vontade, gente que quer trabalhar. É por isso que eu te falei no começo e repito para você, respeito todos os candidatos. Assim como eu espero que todos me respeitem. Porque é através desse respeito que a gente vai conseguir se entender. A eleição em Manaus está definida, são 2 turnos. Quem passará para o segundo turno ainda está a definir. 60% da nossa população ainda não sabe em quem votar. É isso aí. Então, a gente precisa apresentar projetos para que as pessoas vejam o que realmente vai ser feito. E aí, quem ganhar a credibilidade da população vai ter que dialogar no segundo turno. Não para fazer conchavos políticos e favorecimentos e trocas, mas e sim para ver, é isso que eu estou buscando, ver um projeto. Então, nós estamos buscando apresentar um projeto. A população cansou da velha política, daquela política de retalho, de, olha, eu vou me unir com a fulano, porque depois tu vai ser isso, e aí tu volta para ser aquilo. Não.
Nós no PMN não vamos fazer isso. No possível governo seu não terá esse tipo Não de terá esse tipo de coisa. composição. O possível governo nosso, que se Deus quiser, com a graça de Deus e a confiança do povo, nós iremos descer do palanque e vamos governar com todos e para todos. Você não pode tirar uma pessoa que é boa em uma área. Olha, esse rapaz é um excelente gestor do hospital. O hospital de referência aqui, ele é diretor do hospital. Ah, mas ele era fulano, então eu vou tirar ele daqui. Não faça isso. Se você é gestor público, eu lhe peço, procure ver o currículo das pessoas, procure realmente valorizar quem tem um grande serviço ao setor público, independente da preferência política, porque a preferência política muda. Eu acredito que se você é do executivo e você lidera um estado, lidera um país, lidera uma cidade, você precisa ter a humildade de reconhecer o valor das pessoas. E essa humildade nós temos. Eu jamais iria fazer um governo de perseguição, olha, tu é a favor, tu é contra. Não. Eu quero gente que trabalhe e que seja a favor da população. Esse é o grande ideal de um governo. Agora, esse momento também, Cine, me parece que alavancou as minorias, né? Então você vê muita discussão em torno de gêneros, religião e tal. Eu queria que você falasse um pouco de gêneros. Como é que você vê essas questões? Olha, a sociedade, ela avança em todas as direções. Como todo avanço, ele causa mudanças. E essas mudanças, às vezes, ficam mal interpretadas. Então, para mim, em política de minoria, você tem que tratar com a minoria. Não adianta você, gestor público, ou dono de um mandato, querer impor política para a minoria. Você tem que fazer aquilo que eu te falei, ouvir as pessoas e governar junto. Se você não fizer isso, você não sabe. Você sabe o que uma mulher passa dentro de um coletivo? A humilhação que é para uma mulher ter que sair cedo de casa, 6 horas da manhã, ir trabalhar, toda arrumada, toda maquiada, pronta para o seu trabalho, porque a mulher é vaidosa, e aí ela entra no coletivo e vai ser amassada. Isso é justo? Isso é cuidar de minoria? Não. A violência contra a mulher, às vezes ela está em lugares que a gente não espera. Não é só dentro de casa, não, né? A violência contra as pessoas homossexuais, ou bissexuais, ou qualquer orientação sexual, pode estar escondido em vários lugares. Sabe quem sabe onde está? Quem sente na pele. Então é com essas pessoas que você tem que conversar e criar políticas públicas que favoreçam as minorias dentro dos limites de uma sociedade como um todo. É porque me parece que eles não querem isso, né? Eles querem mais, assim. Esse É porque tem tão pouco, né, Álvaro? Às vezes, por exemplo, você vê quanto às vezes eles são oprimidos ou achovalhados, que aí vai para o que eu te falei, vai para o extremismo. Vai para a revolta. Aí revolta, e eu quero mais, por quê? Porque se eu pedir 100, vão me dar 10. Né? Então, isso causa esse desentendimento social e essas guerras nas redes sociais de, tu é isso, tu é aquilo. Isso é extremismo. Extremismo não é bom. Você tem que preservar numa sociedade as boas ideias, os bons projetos e governar ouvindo as pessoas. Essa história de Salvador da Pátria para Manaus, isso não entra na cabeça, na minha cabeça nem na cabeça dos meus filiados lá no PMN, não. De jeito nenhum. Nossa política não é governar, não, eu sou o cara e eu vou governar sozinho. Não, pare com isso. Você tem que descer do palanque, chamar todo mundo e conversar. Não importa a orientação partidária. Acabou, a eleição acaba dia 29 de novembro. Dia 30 já começa o novo governo, você já tem transição. Você, quando vai fazer a transição, você tem que conversar com quem está lá e ouvir o que está acontecendo. Como é que você vai fazer transição se eu não falo contigo? Porque tu és de um time, eu sou de outro. Porque tu és de um partido, eu sou de outro. Isso aí é política? Não, isso não é política. Política é a arte da construção. Agora, e religião? Religião, eu acho que todo mundo tem que ter liberdade de escolha. E nenhuma religião pode sofrer ou pode tentar fazer outra religião sofrer. Eu sou uma pessoa católica, respeito todas as religiões, já tive em outras religiões, agora mesmo tive um culto aí na Madureira sábado passado com os jovens, eu fui convidado a comparecer ao culto, fiquei maravilhado com a pregação do pastor e, na minha opinião, não cometi pecado algum, porque eu sou católico, fui numa religião de crentes, fui num templo, fui para um culto. Não, eu acredito na bondade das coisas. Todo propósito religioso é pelo bem da humanidade, é pelo bem da população. Quando você tem Deus no coração, não importa a sua religião. Alcançando Deus, você está fazendo o uso da boa religião. Quando você coloca o seu interesse pessoal, a sua preferência pessoal, na frente do amor a Deus e no respeito ao homem,
aí você não está fazendo religião, não. Você está desvirtuando o caminho da palavra e você precisa se encontrar. É só ler a Bíblia. E aquela ideia de botar ideologia de gênero nas escolas, porque aí já entra uma outra questão que vai além desse respeito que você está falando. Sim. É querer incluir, digamos assim, dentro de uma estrutura, de uma política de Estado, ainda que seja no município, é uma questão de minoria. Como é que você vê essas questões? Isso é só um exemplo, mas assim tem tantos outros. Deixa eu te explicar o que acontece. Eu acredito que um grande câncer que a gente tem hoje na sociedade é a falta da família. A família está subvalorizada. Então, nós não temos mais a educação familiar. A vida se tornou uma grande pandemia que nós temos que trabalhar, porque senão a gente não vai conseguir sobreviver, e aí a gente acabou esquecendo de cuidar da instituição família. Eu acredito que tem coisas que você só aprende na escola, e aí é onde a escola tem que realmente fazer o seu papel, e tem coisas que você só aprende dentro de casa com a família. Não dá para inverter os papéis e achar que a escola tem que ensinar tudo. Uma das coisas que eu acredito que você tem que ensinar na sua família é o respeito a todos. Isso você não aprende na escola. Talvez seja por isso que tenhamos tantos incidentes por aí. Porque o garoto já chega de casa sem aquela educação familiar, vai para a escola, desrespeita professor, desrespeita colega, desrespeita diretor, quebra o patrimônio público, entendeu? Picha, faz N loucuras. Aquilo não se aprende na escola. A educação doméstica tem que ser valorizada. Eu acredito que você tem que preservar a instituição família. Então você acha que essas questões elas têm que ser tratadas na família? Eu acredito. E não na escola? Não na escola. Porque o professor não é teu pai, não é tua mãe. Ele é teu mentor, teu instrutor, teu técnico, teu coaching, mas tem coisas que você tem que aprender com o seu pai e com a sua mãe. Como a família está muito, muito desvalorizada na sociedade, né? O respeito aos mais velhos, o respeito às mulheres, aos idosos, ao ser pai, né? Isso passou a não ser mais algo que a sociedade vê como bons olhos, né? Tem gente até rindo de quem é mãe, rindo de quem é bom pai. Então a gente perdeu um pouco desse valor e a gente tem que tentar, através de toda a possibilidade dentro da promoção social, da promoção educacional, valorizar a família. Perfeito. Agora, a gente já está caminhando ali para o final da nossa entrevista. Eu queria tocar nesse tema antes da gente finalizar, porque eu vi um movimento aqui no Estado de diminuição da importância do esporte. A gente falou de educação. Como eu vi isso, né? O Estado acabou com a secretaria, município idem, né? Na verdade não acabou, porque também seria injusto, né? Meio que juntou. Ali. Mas isso é diminuir o papel, né, de algo que eu creio que a sociedade, principalmente a mais carente, vê como muito importante. Você vê, por exemplo, no futebol, muitos garotos recuperados, garotos que só tiveram oportunidade na vida porque foram para o esporte, senão não teriam, né? Porque a educação não alcançou eles, só foi o esporte que alcançou. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo o seguinte, esse tratamento. Eu acredito que a junção do esporte com a educação não é ruim. Primeiro porque você consegue usar a verba federal e aí a Secretaria de Esporte não fica só dependendo dos cofres estaduais que às vezes não tem para colocar. No Fundeb. Nos grandes países, como os Estados Unidos, China, Rússia, o esporte realmente está inserido dentro do contexto educacional da escola, né? Eu acho que um grande pensamento que a gente tem dentro do PMN é fazer com que as escolas municipais sejam de tempo integral. Porque aí você vai ter tempo para explorar aquela criança tanto em línguas, como em informática, como esporte. Porém, eu acredito que uma das ferramentas que pode ser usada para aumentar a nossa qualidade na vida das crianças e na vida dos esportistas é o terceiro setor. Os institutos, as ONGs, as OCIPs, elas estão subutilizadas. Quando você integra com a sociedade através desses institutos, você, com pessoas sérias, claro, você consegue realmente fazer uma melhor disseminação do esporte. Você vai ali no campo do Jorge Teixeira, tem pastores que estão ensinando futebol para as crianças, sozinhos, precisando às vezes de um equipamento e de uma bola. Será que o poder público não podia conveniar isso? E aos poucos ir testando se aquele instituto é sério, e vai, e volta, e vai. Facilita muito para a administração pública. Nós no turismo, lá na Amazonas Tour, eu fiz mais de 73 convênios, não me arrependo de nenhum.
porque fomentamos o turismo nas cidades através de convênio com as prefeituras ou com instituições que tinham uma idoneidade. Então, há de se governar junto. E eu acho que o esporte precisa estar inserido dentro da escola, porque você consegue usar a verba federal que é destinada a isso. Eu acho que o esporte precisa ser algo de grande importância dentro da educação, assim como eu fiquei surpreso de saber que algumas escolas municipais não têm laboratório de informática. Né? Como é que pode? Nós no século XXI, nós não temos aí laboratórios de informática nas escolas municipais. Quase que alejar um cidadão, né? Mas eu te garanto que o garoto está lá no tablet e no WhatsApp. Muitas vezes não sabendo utilizar a ferramenta, só usando para coisas fúteis. Por quê? Porque não está aprendendo dentro da escola. E nós temos aí um parque industrial que pode ajudar, que pode nos fornecer tablets, pode nos fornecer computadores. Então, temos como fazer mais coisas. Eu acredito que estamos precisando de pessoas com muito trabalho, com muita vontade de trabalhar para poder realizar essas coisas. E o esporte, na minha opinião, é algo muito, muito substancial dentro da educação, porque ele ajuda no espírito de equipe, ele ajuda a alcançar metas, ele ajuda a tirar as pessoas da rua, ele ajuda a tirar as crianças da droga, do ócio, né? Tudo isso. E o terceiro setor, na minha opinião, é uma grande ferramenta que você pode fazer isso. Perfeito. Cínio, eu quero te agradecer, desejar sucesso nessa caminhada. Eu sou um entusiasta desses novos movimentos políticos. Eu acho que a oxigenação é o momento, né, da gente oxigenar, da gente trazer novas ideias. Fico muito feliz. E eu acho que isso é importante para a sociedade e para as cidades como um todo, né? O mundo e a vida, ela naturalmente ela evolui, né? E é preciso que a gente tenha pessoas dispostas a assumir essas responsabilidades que são muito grandes. Então eu quero desejar sorte a você nessa caminhada aí. Eu quero te agradecer a oportunidade, agradecer a você que nos assistiu. Dizer que realmente essa é a nossa vontade, oxigenar, trabalhar, dar duro, construir uma Manaus melhor, com ideias novas, com ideias importantes para a cidade e mais ainda com a integração entre o governo e a população. Lembrando que eu te disse, volto a te dizer, não existirá salvador da pátria para a nossa cidade. Nós temos que assumir esse compromisso. Eu estou fazendo minha parte, saindo da minha zona de conforto, colocando meu nome à tua disposição com projetos para que, numa eventual chegada ao poder público, a gente possa saber como governar. Governar com democracia e com participação popular. Essa oxigenação é espetacular. Fico feliz de termos tantos candidatos e o povo agora ter opções. Analise, vote consciente e eu tenho certeza que Manaus encontrará um caminho melhor do que a gente possa progredir e se desenvolver, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos e estamos à disposição sempre. Obrigado. E olha, a você que está nos assistindo, está assistindo a mais um episódio de Conversa Política, eu quero agradecer a sua audiência, obrigado pelo compartilhamento, por curtir as nossas publicações.